Nesse vídeo eu vou falar rapidamente o que foi o período de 1930 a 1945, que eu denominei de a panaceia política de 1930 a 1945. A estabilidade política da Primeira República, a insatisfação entre os militares do Exército, a união de vários grupos políticos estaduais que se opunham ao governo federal, as revoltas tenentistas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, somadas às insatisfações das oligarquias com a eleição do Júlio Prestes em 1930, que o impediram de assumir a presidência da República, e também com o golpe militar, teve fim a Primeira República. Percebam como os militares gostam de golpes, principalmente o Exército. Grupinho que gosta de golpes. A junta governativa, ou melhor, o governo provisório, foi composto por um grupo de 3 militares: Mena Barreto, Isaías de Noronha e Augusto Tasso Fragoso. Durou de outubro a novembro de 1930. O Vargas chega ao poder marchando com tropas militares e civis do Rio Grande do Sul, passando por São Paulo até chegar à capital do país, que era o Rio de Janeiro. Os primeiros anos do governo da era Vargas foram marcados pelo clima de tensão entre as oligarquias rurais, principalmente os coronéis, os latifundiários e os militares, fundamentalmente no estado de São Paulo, o que provocou a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse primeiro período do governo de Getúlio Vargas é chamado de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O segundo período de governo de Vargas é chamado de constitucional, que vai de 1934 a 1937. É importante lembrar que Vargas foi eleito indiretamente nos termos da Constituição de 1934. Mas, em 1935, a Aliança Nacional Libertadora promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Percebam, um golpe dentro do golpe. A Intentona Comunista, que foi um levante armado organizado pelos comunistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, com a intenção de derrubar o Getúlio. Para não se esquecer, o Carlos Prestes era um militar. Getúlio aproveitou o episódio para declarar estado de sítio e ampliar assim os seus poderes políticos. Período que vai ser chamado de Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Nessa época, Getúlio Vargas adota um discurso nacionalista e começou a articular o movimento pela sua permanência no cargo. Mas não deu certo. Em 1945, o Exército derrubou o presidente Getúlio Vargas e olha eles aí novamente. Então, em 1945, Vargas é deposto por um golpe militar organizado por forças políticas, civis e militares. É o fim do Estado Novo. Nesse período, quem vai assumir é o José Linhares, presidente tampão. Fica durante 3 meses, de 29 de outubro a 1945,
a 31 de janeiro de 46. Em 46, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a 5ª Constituição Brasileira, estabelecendo assim os poderes executivo, legislativo e judiciário, coisa que nós não tínhamos. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito no final de 45 como presidente e assim assume a presidência da República em janeiro de 46, junto com a nova Assembleia Constituinte. Percebam, mais um militar no poder. Embora tenha sido deposto por um golpe militar, Vargas manteve-se presente na política e conseguiu se eleger como senador pelo estado do Rio Grande do Sul, no então Partido Social Democrático, PSD. Em 1950, Getúlio Vargas venceu as eleições presidenciais, aliado com um grande acordão político com empresários, forças armadas, com políticos de diversos partidos, o PTB, o PSD, a UDN, grupos de movimentos sociais, inclusive com o apoio da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Apesar de ter retornado e democraticamente à presidência da República, eleito com quase 50% dos votos, a oposição a Vargas foi consideravelmente enorme. Em 1954, ele foi acusado, mesmo que indiretamente, de ter tramado um atentado contra os jornalistas Carlos Lacerda. Outro fator que pode ser destacado nesse período e que contribuiu significativamente para a crítica das elites ao governo de Vargas foi um aumento de 100% do salário mínimo concedido pelo então ministro João Goulart. Guarda esse nome. Em função disso, um grande grupo de generais, aproximadamente uns 30, publicaram um manifesto contra o governo Vargas. Olha o golpe vindo novamente, militares e o golpe. Na manhã de 24 de agosto, o presidente cometeu suicídio. É o que se registra a história oficialmente. Para concluir o mandato de Vargas, assume o vice, o Café Filho. Essa transição para o novo governo, que seria eleito, o de Juscelino Kubitschek, não foi nada tranquila. Movimentos golpistas, principalmente entre os militares, se movimentaram fortemente. Um novo golpe só não aconteceu porque alguns dos militares resolveu desmobilizar a movimentação e apoiar, inclusive, a posse do presidente eleito. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência com a promessa de realizar 50 anos em 5. Foi sim um período de industrialização do Brasil, porque era um país agrário, e nesse período nós podemos destacar o crescimento de grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, enfim. O Brasil, nesse período, e é importante destacar isso, vivia um momento extremamente tumultuado. Era um país quase que totalmente agrário, que vai se transformando em urbano, com o inchaço das grandes cidades que eu já citei. Se nas grandes cidades os movimentos sociais e sindicais lutavam por melhores condições de vida, saúde, moradia, emprego, educação, no campo a luta era pela reforma agrária. É preciso lembrar que éramos dominados por grandes latifundiários, os famosos coronéis. Então, duas frentes de luta, uma contra o empresariado e outra contra os latifundiários.
A reação ao governo de Juscelino Kubitschek foi a eleição do populista Jânio Quadros, que renunciou ao seu mandato no ano seguinte à sua eleição. Bom, se a situação política do Brasil já não era nada boa, ficou muito, mas muito pior. Foi o toque de tempero que os militares precisavam para dar o golpe. Ávidos por poder, decretaram o golpe militar de 1964, aqueles que até hoje chamam de revolução. A data que é lembrada em 31 de março de 1964 foi sim um golpe militar, mas poderia ter acontecido no dia 1º de abril, dia da mentira, por entenderem que o golpe militar era uma revolução. O dia exato do golpe não importa. Ele foi sendo dilatado no tempo e sacramentado em um dia que durou longos, tenebrosos 21 anos. E isso nós não podemos deixar acontecer de novo. Mas, para tratar dos detalhes dessa data, só no próximo vídeo. Não perca!